Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de lógica. Nessa aula nós vamos falar sobre uma falácia conhecida como petição de princípio. O que seria essa petição de princípio? É quando a conclusão é gerada a partir de uma premissa que a repete. Ou seja, alguém comete a falácia de petição de princípio, que também é conhecida como raciocínio circular ou ciclo vicioso, quando justifica a conclusão, né, na defesa da conclusão, ele usa a própria premissa que está sendo, né, ou seja, você vai utilizar palavras um pouco diferentes na conclusão, mas a pergunta já está inserida na conclusão. Isso é típico de aluno, né, que durante a prova tenta responder uma pergunta sem ter estudado e usa a própria pergunta para responder, tentando ludibriar o professor, né? Ou então, quando o professor pede para fazer um resumo e o aluno vai lá e muda algumas palavras, troca por sinônimos ou só inverte a ordem das frases para poder tentar ludibriar, dizer que fez um resumo. Então, é mais ou menos isso, né? Mas isso aqui a gente está falando de argumento. Vamos focar um pouquinho na ideia do argumento. O que seria isso? Você tem uma pergunta, ao invés de você responder a pergunta, você praticamente repete a pergunta na conclusão. Nesse raciocínio, se a gente fosse falar de formalmente, ele até chega a ser válido. Por quê? É como se eu dissesse assim, se P, então P. Então, se eu tenho P, então P, então você não pode ter uma conclusão que vai negar a premissa, né? Então, se a conclusão é verdadeira, a premissa também é verdadeira, porque se P, então P. Se a premissa é verdadeira, a conclusão também é verdadeira, mas nesse raciocínio circular, a gente não tem nenhuma informação útil. Você não acrescenta nada de útil ao que você está dizendo. Então vamos aos exemplos que fica um pouco mais fácil. Olha, se eu chegasse para uma pessoa e perguntasse assim, olha, por que quem tem bom gosto musical não gosta de funk e gosta de música clássica como você está dizendo? E a pessoa me respondesse assim, ora, apenas quem não tem sensibilidade estética é que gosta de funk. Né? Que quem possui sensibilidade estética vai gostar de música clássica. A pessoa respondeu a pergunta? Não. Ela só está substituindo a palavra gosto musical por sensibilidade estética. E, na verdade, não respondeu a pergunta, né? Ela poderia utilizar argumentos plausíveis para dizer por que talvez determinada pessoa ela tem sensibilidade estética. Aí sim, você estaria falando sobre o que seria o gosto musical, assim por diante. Então, como se eu chegasse, por exemplo, no auditório e perguntasse por que ele está cheio? Eu estou surpreso, eu chego lá e tem um auditório cheio e pergunto, mas por que o auditório está cheio? E o cara da portaria me responde, porque entraram muitas pessoas nele. Respondeu a pergunta? Não. Ele poderia dizer, porque hoje tem uma palestra muito importante, ou porque abriram para o público externo, assim por diante. Mas a resposta seria essa. Mas dizer que tem muitas pessoas é a mesma coisa que dizer o que eu já sei, né? Ou então, se eu perguntasse assim, por que tal candidato é o mais competente para o cargo? Aí a pessoa responde, porque é ele que possui mais aptidão. Respondeu a pergunta? De novo, não. Competência e aptidão é a mesma coisa. Eu estou dizendo que eu estou querendo saber exatamente o que mostra que ele é mais apto ou que ele é mais competente, assim por diante. Também um exemplo muito interessante é o da existência de Deus. Muita gente tem mania de falar assim, olha, Deus existe porque está escrito na Bíblia, né, que Ele é o Criador. E se foi Ele quem inspirou os seres humanos as histórias que estão narradas na Bíblia, é impossível admitir que Ele não exista. Olha, você está usando os próprios escritos da Bíblia para justificar a existência de Deus e dizendo que esses escritos foram inspirados por Deus. Ou seja, é um raciocínio circular. De novo, não acrescenta nada. Aqui nós não estamos entrando no mérito da existência ou não existência de Deus. Nós estamos entrando no mérito da questão do argumento, né? Ou então, se eu perguntasse para minha filha assim, olha, por que você acha que foi bem na prova? E ela me respondesse assim, é porque eu acho que eu tirei uma boa nota. Eu falei assim, ir bem é tirar boa nota. Não respondeu a minha pergunta. Ela poderia dizer, não, porque as perguntas estavam fáceis e eu acho que eu respondi bem, né? Tive facilidade de fazer a prova. Aí sim é a resposta. Mas dizer que tirou boa nota? Também não, né? Uma vez eu fiz uma pergunta assim, por que poderíamos dizer que matar seres humanos é moralmente errado, não é moralmente certo, né? E um aluno me respondeu assim, porque matar seres humanos é eticamente errado. Não respondeu. Para começo de conversa, né, ele só substituiu a palavra moral por ética, que nesse momento não faz muita diferença, né? A gente sabe que tem distinções, mas nesse tipo de resposta não fez muita diferença. E respondeu a minha pergunta com a própria pergunta, né? Então ele utilizou na conclusão praticamente uma sinonímia, né, da minha pergunta. Isso é um raciocínio circular. Então as pessoas utilizam isso demais hoje em dia, né? E eu me remeto aqui ao grande filósofo, né? A um grande filósofo aí, o saudoso Chaves. Vejamos esse vídeo. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Prefiro morrer do que perder a vida. Aí, eis o típico raciocínio circular, né? Então eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários. Até a próxima aula.